Por trás das apresentações havia várias outras linhas, cada uma descrevendo os itens após a primeira. Agora, por favor, permitam-me apresentar o primeiro item do leilão deste ano, um tesouro produzido a partir do mundo de fogo, a pedra preciosa Fiere. O anfitrião anunciou em voz alta, levantando a gaze da bandeja atrás dele ao mesmo tempo. Asterisco boom! Asterisco em um flash, 3 pedaços de cristal translúcido surgiram diante dos olhos de Leylin. Uma chama incessante parecia estar queimando no núcleo dos cristais. Tesouros de outro avião! Vários magos ofegaram. Para começar o leilão com sucesso, a Casa de Leilões da Azur Mountain tinha realmente feito muito esforço. Evidentemente, o primeiro item do leilão foi inesperado para muitos deles. Dizem que o Fiere Gemstone é um tesouro do centro do Blazing Wood. Contendo partículas elementares de fogo altamente comprimidas, ele pode ajudar a romper e melhorar os dotes espirituais de magos atribuídos a fogo, e é até mesmo um item essencial dos avanços de muitas técnicas de meditação elementar de fogo de alto grau. O anfitrião continuou. No entanto, muito poucos pouparam a atenção para ouvi-lo mais. Todos haviam evitado seus olhares vorazes para a pedra preciosa ardente no palco. Até Leylin foi ligeiramente tentado por este item, deixando os outros magos sozinhos. Recursos de outros planos só poderiam ser obtidos por Morning Star Magie devido à exigência de um portão astral. Para o Rank 2 e o Rank 3 Magie como eles eram uma existência inacessível. É um efeito espiritual de pequeno grau que aumenta os efeitos, especialmente levando muitos deles à loucura. Bem, agora vamos começar o leilão das pedras preciosas, com o lance inicial de 5 milhões de cristais mágicos. O apresentador relatou um número que logo se afogou em meio a uma cacofonia de ofertas. Figuras enormes apareceram na tela, que foi atualizada de novo com o maior preço cotado. Leylin assistiu em voz alta os números no canto da tela, superando 10 milhões em um flash e indo até cerca de 50 milhões antes de desacelerar. Ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Eu pensava que os mais de 90 milhões de cristais mágicos da Casa de Leilões Azur Mountain já eram um grande fundo. Agora parece que será muito difícil vencer a licitação para a Pedra Astral. Leylin extinguiu todos os pensamentos de apertar o botão de lance. Embora ele tivesse muitos itens que ele poderia usar como pagamento e ganhar a oferta pela Pedra Preciosa em chamas comprimida não era difícil, era muito ostensivo. Além disso, seus fundos eram limitados, tinham que ser guardados para mais tarde e não deviam ser desperdiçados com isso. Como ele já havia decidido desistir, Leylin conseguiu relaxar e assistir ao grupo de magos do alto escalão lutando furiosamente por esses tesouros. O valor dos tesouros do outro mundo ainda excedia as expectativas de Leylin. Não apenas os VIPs na sala VIP estavam saindo, até mesmo os magis sentados no auditório regular começaram a cotar os preços para lutar pelos itens também. Possuindo a capacidade financeira de competir pelo Fiere Gemstone, mas retirado dentro do auditório regular abarrotado com todos aqueles magos de baixa patente, ele também é um malandro fingindo ser fraco. Leylin olhou para um jovem ruivo e avaliou monotonamente. Os lances foram fechados e as 3 pessoas que citaram o maior preço obterão os direitos de atribuição a Fiere Gemstone. O apresentador, que estava na plataforma central elevada com um rosto ligeiramente corado, falou com uma empolgação óbvia. Agora, na tela, as grandes figuras pararam em um momento. O lance mais alto atingiu os impressionantes 85 milhões de cristais mágicos. A segunda e terceira maior oferta apenas diferiram da primeira por não mais de 1 milhão de cristais mágicos. Isso é loucura! Leylin balançou a cabeça. Claramente, o preço cotado desta vez havia sido superado em muito, até mesmo superando as expectativas originais da Casa de Leilões. O anfitrião se acalmou e começou a apresentar o próximo item do leilão, equipamento mágico, o cetro de Afopis. Oferta inicial, 38 milhões de cristais mágicos ou recursos de valor equivalente. Um cetro inteiramente dourado, magnificamente trabalhado, apareceu instantaneamente dentro da visão de Leylin. Na cabeça do cetro, muitas borlas e decorações de ouro formavam a forma da coroa de um sol, emitindo luz e calor continuamente. 40 milhões de cristais mágicos.
50 milhões de cristais mágicos e 3 pedras da lua por cima. Evidentemente, esta peça de equipamento mágico já era famosa entre este grupo de magia. Mesmo antes de o apresentador terminar de falar, os magos abaixo já haviam começado a cotar os preços. Leylin apoiou o queixo nas mãos, e enquanto observava, de repente sentiu que na verdade era considerado pobre. Comparado a esses magos do continente central, que tomavam posse de recursos ricos e possuíam heranças de longo alcance, mesmo que ele saqueasse toda a Twiligit Zone, ele ainda seria considerado apenas um pouco rico. Se não fosse por aqueles poucos incidentes de enorme lucro, e se ele não fosse um grão-mestre de poções, ele definitivamente não teria ousado participar do leilão para a Pedra Astral. Pouco depois, o equipamento mágico, o cetro de Afopies, foi comprado por um magus na sala VIP a um alto preço de 90 milhões de cristais mágicos. Muitos magos não puderam deixar de notar o número do salão VIP. O leilão da Montanha Azul foi, sem dúvida, o maior poder nesta área. O que se seguiu foi uma grande quantidade de tesouros raros de magus, informações sobre técnicas de meditação de alto grau, e também uma grande quantidade de recursos valiosos aparecendo no palco um após o outro, algo que muitos magos perseguiam. As poções de alto grau que Leylin inicialmente vendeu estavam lá também. Embora houvesse apenas uma parte, ainda eram vendidos a preços muito altos. Os desejos dos magos por poções de alta qualidade nunca poderiam ser satisfeitos. Isso deixou Leylin feliz, mas ao mesmo tempo, ele revirou os olhos secretamente. Ele originalmente pensava que a casa de leilões Azur Mountain sofreu uma perda definitiva quando eles compraram suas poções, mas agora parece que esta transação lucrou muito a outra parte em seu lugar. Senhoras e senhores, o leilão de hoje está chegando ao fim. Nossa casa de leilões Azur Mountain decidiu especialmente que os maiores tesouros do leilão desta vez serão leiloados no último momento. As palavras do anfitrião despertaram o interesse de Leylin incontrolavelmente e fixou seus olhos brilhantes no palco. O leilão desta vez continuará por 3 dias, o que significa que há 3 itens extremamente valiosos para leilão. Há poucas oportunidades. A voz do anfitrião carregava uma sugestão de tentação. Em seguida, permita-me apresentar grandiosamente o primeiro tesouro, a antiga técnica avançada de meditação Asa do Sol. Seguindo suas palavras, as cortinas de ambas as extremidades do palco foram desenhadas, expondo o precioso objeto por trás dele. Não parecia diferente das grandes espadas comuns. Seu modelo era cheio de antiguidade e a seção intermediária de sua lâmina tinha rachaduras óbvias, com a ponta da espada faltando. Ainda mais, o que levou Leylin a perder um pouco de seu espírito foi a gota de sangue dourado na lâmina da espada quebrada, que parecia ter uma vida própria. Tomou a forma de uma espiral e brilhou com brilho continuamente. Como todos sabem, quando um magus ultrapassa o reino da estrela da manhã, atingindo um estado ainda mais assustador e imprevisível, suas vidas começarão a ser sublimes. Até mesmo a menor célula de seu sangue conterá um profundo segredo sobre si mesmo, tanto que eles podem alcançar a reencarnação do sangue. A voz do anfitrião transmitia uma ligeira excitação, e essa espada quebrada, uma vez esteve em contato com um pouco do sangue do filho do antigo Sol. Através da verificação do nosso avaliador, embora o sangue na espada quebrada tenha perdido completamente a sua energia vital, esta única gota de sangue contém a informação sobre a técnica de meditação da criança do Sol a partir desse momento. O filho de Sam. Assim que o anfitrião falou, Leylin perdeu um pouco a calma. Não era rara a relíquia de uma pessoa tão poderosa dos tempos antigos conter alguns fragmentos de informação. Até mesmo a espinha dorsal de Lamia poderia catalisar a formação de uma alma por meio de sua própria radiação. Mas conter as informações completas sobre a técnica de meditação era extremamente raro. Com base na conjectura de Leylin, o Filho do Sol deve ter tido uma premonição sobre sua morte quando estava enfrentando seu inimigo e, assim, deliberadamente deixou um legado para trás. Só o que surpreendeu Leylin foi que ele nunca esperara ver uma relíquia daquela criança do Sol, que estava entre as fileiras da areia movediça, neste lugar. Em algum lugar, ele teve a sensação de que, talvez, seu destino com a antiga linhagem sanguínea Varlocks, organização da areia rápida, não tenha sido tão curto. Podemos garantir que a técnica de meditação Asa do Sol é absolutamente completa.
A antiga técnica de meditação top ainda é uma ótima referência para nós, mesmo que não possamos praticá-la. Além disso, embora a linhagem do Filho do Sol na espada tenha perdido completamente sua energia vital, você nunca sabe, ainda pode haver certas magias que podem restaurar sua vitalidade. Se é assim, receio que a estrutura de Varlock de todo o continente central seja revisada. O anfitrião estava tentando ao máximo iludi-los. Para este item de leilão, a oferta inicial é de 200 milhões de cristais mágicos ou outros recursos equivalentes. Depois que o anfitrião terminou sua frase, a cena ficou calma e, na verdade, caiu em um curto e temporário silêncio constrangedor. Os numerosos magos, todos olhando para a espada quebrada e sua espiral dourada que estava na plataforma elevada, com pensamentos desconhecidos. Uf! Leilin deu um longo suspiro. Se a mentor Gilbert estivesse aqui, ele compraria isso a todo custo. Claro, Leilin tinha certeza de que o leilão seria realizado por 3 dias e um item valioso seria revelado todos os dias no último momento. Essa avançada técnica de meditação era apenas a mais barata entre os 3 preciosos tesouros. A técnica de meditação avançada, o Wing of the Sun, era semelhante à pupila de Kemoen, uma técnica especialmente personalizada para os Varlocks individuais. O critério para praticá-lo era possuir a linhagem do antigo Filho do Sol. De acordo com a inteligência e o conhecimento de Leilin, desde que o filho da areia movediça do antigo Sol morreu, não havia notícias do nascimento de linhagens semelhantes em todo o continente central. Por isso, a técnica de meditação da asa do Sol era no máximo útil para os magos como referência, fazendo com que seu valor despencasse. Além disso, o sangue na espada havia perdido sua energia vital e não podia ser usado como linhagem sanguínea para ser introduzido nos corpos de magus e transmitido. Mesmo que parecesse muito precioso, seu real valor não era de fato muito. Naturalmente, o valor relativamente baixo deste item foi apenas quando comparado aos outros 2 tesouros. Para Leilin, o preço desse tesouro ainda era alto demais para pagar.